Relacionamento. Bom dia, ouvintes e espectadores do Manhã Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre a visão sistêmica das relações com pais e filhos. Todo filho tem um movimento primário de ir em direção à mãe. Então, do 0 aos 7 anos, nós estamos sobre a influência das nossas mães. E quando esse movimento em direção à mãe é interrompido, ele gera sofrimento. A criança, ela não vai entender por que a mãe não lhe dá o amor que precisa. Ela não entende os dramas que as mães estão passando, os conflitos, as tristezas e os sofrimentos. Ela não entende e passa a ter a sensação que o problema está com ela. E passa muitas vezes a vida pensando que não tem condições de ser feliz. Nós chamamos isso na visão sistêmica de amor interrompido. Quando acontece no útero esse processo, quando a criança recebe essa informação no útero, a ideia que é criada, o sentimento que é criado é de rejeição. Quando acontece no primeiro ano de idade, a significação muitas vezes é de abandono. Quando acontece no segundo ano de idade, normalmente está ligado a insegurança e medo. Quando acontece com 3 anos, a tentativa de mostrar que é mais forte e que aguenta o sofrimento. Quando acontece acima de 5 anos de idade, a questão da rigidez muscular e de caráter. E a visão da criança para tudo isso é como um trauma da alma. O emocional da criança pode congelar nessa idade. Ou seja, o corpo desenvolve, a pessoa fica adulta, ela casa, trabalha, tem filhos, mas por dentro, aquela emoção da criança que foi criada, aquele sistema, criou esse modelo de rejeição, de abandono, de rigidez, de insegurança e etc. Todos nós precisamos de amor. E quando não ganhamos o amor que nós esperamos, nós ficamos naquele buraco, com aquele vazio, aquela sensação de incompletude. Algo muito comum nessa fase, do 0 até os 7 anos, é a filha ver a mãe como coitadinha, como fraca, como vítima, que precisa de proteção, de que defende a mãe. E normalmente ela acaba vendo a figura do pai como culpado, de forma inconsciente. E como acontece então o movimento em direção ao pai? A partir dos 7 anos em diante, nós passamos a ter o outro, esse movimento de ir em direção ao outro, ao novo, é através do pai. Como a criança, desde que nasceu, está sob a influência da mãe, ela só vai na direção do pai quando a mãe consente, de uma maneira inconsciente, mas esse é o movimento. Quando a mãe passa a ter esse consentimento, é que a criança faz essa relação de melhor significância com o pai. Se ela vê a mãe criticar o pai, ter raiva do pai, essa criança passa a ter bloqueios em relação ao pai e principalmente a figura do masculino. O que nós percebemos frequentemente acontecer nas constelações. Quando a mãe impede a filha ou os filhos de ir em direção ao pai, bloqueia de conhecer o mundo, o diferente. Porque na visão sistêmica, o que nos libera para ir para o mundo, para conhecer esse diferente é o pai. Quando acontece essa interrupção da mãe de liberar os filhos de ir ao pai, claro que nós estamos falando de forma inconsciente, esses filhos ficam com raiva da mãe e vão extravasar muitas vezes essa raiva através de doenças que eles não percebem que o fundo está ligado a isso muitas vezes. Alergias, problemas de intestino e diversas outras doenças. E além disso, esse bloqueio impacta em os filhos lidarem com o novo, com o diferente, tornando muitas vezes esses filhos, essas pessoas, inseguras, com medo, não sabendo lidar com o inesperado. E aliado a todos esses conflitos e desafios que nós trazemos de outras vidas para nós que acreditamos em reencarnação, nós criamos o campo e o nosso modelo mental ainda mais desafiador. O movimento dentro do campo das constelações é de reconhecer essas questões, de acolher o que aconteceu, olhar para isso de uma maneira mais focada, com mais amor, liberar esse campo e, mais importante de tudo, gente, cada um ocupando o seu lugar. Desejo a todos vocês uma ótima semana e espero vocês no domingo às 16 horas no meu programa Descubra o Seu Caminho para ampliarmos ainda mais os nossos conhecimentos. Até lá!